ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Muito bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, uma reunião semanal com os representantes das juventudes aqui da nossa região. Vamos tentar perceber se os jovens têm ou não têm opinião. Na semana passada tivemos aqui os jovens de Amarante. Esta semana estou muito bem acompanhado, temos a juventude do Mar Canaveses representada no feminino. Queria muito agradecer-vos o facto de terem aceitado o meu desafio e eu começo por apresentar a Sara Moreira. Eu tinha dito que ia começar da esquerda para a direita, mais uma vez vou começar da direita para a esquerda, foge-me sempre. A Sara Moreira da JP, a Sofia Loureiro da JST e a Ana Madureira da JS. Daqui a pouco fazemos um pouquinho melhor a vossa apresentação, porque eu ia dizer que as meninas conseguiram vir na semana em que tivemos jovens britânicos a provar que para se beber juntinhos e sem máscara e com cerveja tem que ter um passaporte estrangeiro. Sim, sim. Eu começava por ti então. O que é que a juventude popular do Mar Canaveses tem a dizer daquilo que viu na Ribeira do Porto? Olá, José Carlos. Já agradecer pelo convite. E à Nova Canal também, é um orgulho estar aqui a representar a juventude popular. E o que é que nós achamos disto? De facto, primeiro de tudo, é um bocadinho estranho ver que há uma população de primeira e uma população de segunda, no sentido que realmente nós, cidadãos portugueses, ainda não podemos estar à vontade e se calhar festejar um título, seja de futebol ou de outro âmbito. Mas quando vem cidadãos estrangeiros, aí como o que impera é o turismo, parece que tudo é permitido. Realmente nós não concordamos, embora já tenha ouvido, até vinha para aqui, ouvi no rádio, que o Rui Moreira dizia que achava que estar a controlar uma festa desportiva seria um pouco de fascismo. Eu acho que não seria de fascismo, eu acho que seria ter algum bocadinho de bom senso e respeito pela população do nosso país. É esse o meu ponto de vista. Realmente consideramos que toda a gente deve ser tratada da mesma forma e logo nós, a população portuguesa, que tanto fizemos para que o confinamento corresse bem e esperamos que agora continuemos assim neste bom caminho, de realmente não ter muitos internamentos, não ter mortes, que é o que nós pretendemos. Muito bem. Eu passaria a apresentar, eu tenho ainda, vocês têm que perceber que estão aqui com gimbras, os gimbras têm assim problemas às vezes de memória, e então é Sara, Ana, Sofia e Ana Madureira. Ainda estou bem. Para facilitar, pode ser Sofia e Ana. Sofia e Ana é capaz de ser mais simples e posso tratar por Sara, não é? E eu passava então à Sofia e queria-te só fazer... Ainda estávamos um bocado a ressacar aquela coisa do agridoce, do mel. Eu não sei se tu estás, e já agora aproveitava para te conhecer um bocadinho, se estás mais ao centro ou mais à direita, conforme o teu livro, porque eu fiquei baralhado, eu não sei, ele já não sei se ele até é quase esquerda já. Não. Olá José Carlos, olá também aos nossos ouvintes que nos estão a ouvir e que nos estarão a ver. Olá também à Ana e à Sara. É um gosto estar aqui, como é óbvio. Agradeço imenso o convite também. Relativamente à minha posição, eu acho que, obviamente, que o PSD será sempre um partido moderado e acho que deve ser nessa perspectiva que nós devemos vê-lo. Portanto, eu acho que o PSD será sempre um partido ao centro, como é óbvio, em determinados momentos, obviamente, que nós estaremos mais à direita e em determinados momentos estaremos mais ao centro. Mas, efetivamente, a minha visão é que somos uma direita moderada e somos a direita moderada na minha perspectiva em Portugal. O Dr. Rui Rio faz questão de se aproximar muitas vezes mais ao centro relativamente, por exemplo, a um Dr. Pedro Passos Coelho que se calhar estaria mais à direita. Mas eu acho que o importante é percebermos que efetivamente o PSD é um partido moderado que estará sempre nesta localização do centro-direita que em Portugal que é a social-democracia em Portugal. E somos o único partido social-democrata em Portugal. Porque agora também existem outros políticos que fazem questão de afirmar que são sociais-democratas. Não, o PSD é o único partido social-democrata em Portugal. Muito bem.
E aí passo já então aqui para a apresentação da Ana Madureira, da Juventude Socialista. E o que é, e já agora eu a ti vou-te perguntar sobre os dois, porque se vistes aquela doçura do Mel, o movimento da Europa e Liberdade, falar das direitas, portanto, eu imagino que uma pessoa de esquerda estivesse sentada assim no sofá a assistir ao espetáculo do que eles estavam para lá dizer. Mas, por outro lado, houve aqui uma grande confusão e parece-me que toda a gente hoje, pelo menos, acordou a dizer que a responsabilidade foi deste governo. Em relação ao Mel, o que é que tens a dizer? Tens alguma coisa? O que é que achaste do Mel? Antes de mais, muito boa noite a todos. Saudar o José Carlos e agradecer o convite. E a Sofia e a Sara, naturalmente. É um gosto. Eu não acompanhei, digamos, de demasiado perto a convenção do Mel, portanto fui ouvindo um ou outro colóquio, portanto excertos, e estando mais ou menos a par da opinião pública. A impressão com que eu fiquei foi que o Mel, enquanto espaço de conferências, de debate, sim, de troca de impressões e sobretudo de exposição ideológica, cumpriu os seus objetivos. Agora, enquanto espaço, fazendo referência aqui à Sofia, enquanto gabinete de arquitetura de um verdadeiro projeto ideológico à direita, de uma plataforma comum de entendimento, parece-me ter falhado redondamente. Sim. E a responsabilidade do que aconteceu no Porto? Foi do Ministro da Administração Interna ou achas que já chega de tirar a culpa sempre para o mesmo? Pois eu acho que essa é a tendência, não é? A tirar sempre a responsabilidade para quem está mais acima, porque efetivamente são essas pessoas que dão a cara. Mas ele tem responsabilidades ou não, na tua opinião? Tem algumas, mas... Não é toda. Exato. É uma partilha de responsabilidades e eu, estando de fora, para mim é muito difícil apurar a verdadeira culpa. Muito bem, Este País Não É para Jovens, como é de jovens que estamos a falar, temos sempre as grandes cenas que eles têm para trazer. E eu começo pela Sara. Sara trouxe uma cena de emprego e de emprego jovem e das dificuldades, presumo eu, dos empregos para os jovens. Tu, que és psicóloga, e que não estás ainda muito bem a exercer aquilo para a qual fizeste um esforço. Exato. E é exatamente por isso também que queres falar no assunto. É isso, Carlos. Não é só por experiência pessoal, mas é porque realmente que é uma experiência que eu vejo a acontecer com muitas pessoas. E como foi noticiado há muito pouco tempo, foi a cerca de fevereiro que isto foi noticiado, que os jovens do Mar Canaveses lideravam a procura pelo primeiro emprego no Baixo Tâmega. Ou seja, isto torna-se um bocadinho assustador. Claro que... Obrigada, Sofia, que a Sofia fez o trabalho de casa. Claro que eu sei que pode haver muitos argumentos para isto acontecer. Um dos argumentos que eu vi é o facto, em concertos como o de Marco, haver muita percentagem de população entre os 15 e os 24 anos. Ok, eu aceito, mas havendo essa percentagem de população, temos que, de alguma forma, absorver esta população. Nós não queremos que haja fuga das pessoas. E aqui eu trouxe este tema, acima de tudo, para um espaço de reflexão entre nós todas. Nós estamos aqui de juventudes partidárias diferentes, mas eu tenho a certeza que devemos concordar neste aspecto. E é crucial. Nós continuamos a ver uma série de mandatos em que há realmente promessas para a juventude, mas que depois não se concretizam. Mas estás a falar do poder central ou do poder... De ambos. E dou exemplos muito práticos. Por exemplo, se formos a um nível mais nacional, há uma série de apoios concedidos, como estágios profissionais, do IFP, prémios à contratação, algo assim do género, mas que depois acabam até por não ser muito efetivos, por vários motivos. Há, às vezes, um desconhecimento por parte da população destes mecanismos, como também quem contrata desconhece, ou se conhecem, acham que há alguma armadilha. Já ouvi isto muitas vezes. Chegaram a dizer, por exemplo, que era uma sardinha de rabo na boca. Ou seja, se nós realmente também nos fizermos um esforço nesse sentido, de saber o que é que existe e de alguma forma inserir estes jovens formados, como o José Carlos disse muito bem, pessoas que dedicaram o seu tempo,
vá lá, também dedicaram... Um esforço Exatamente. para atingirem um fim. Exatamente. Mas não atingirem esse fim, porque depois têm essa dificuldade, é isso que estás a Tem dizer. essa dificuldade, ou então atingem fora do concelho de origem. Pois. Não, pode ser uma opção de cada pessoa, admito isso perfeitamente, que seja essa opção. Mas eu sinto e vejo, constato isso a falar com vários jovens, é que de facto têm vontade de estar no Marco Canaveses e tal às vezes não acontece porque realmente não têm oportunidade. E para falar também há bocado qual é que seria a culpa. Também no poder local, por exemplo, assistimos a algumas medidas, por exemplo, foi agora inaugurado, acho que este fim de semana, o Marco Investe. Ótimo, um espaço crowdfunding para ali surgir novas ideias e crescerem essas ideias. Perfeito, mas vamos fazer mais, é preciso fazer mais coisas. Por exemplo, estive a fazer uma breve pesquisa porque sei que há, por exemplo, municípios que fazem incentivos fiscais para quê? Para trazerem empresas para os seus concelhos, porque sabem que se calhar a melhor forma que têm de aumentar a empregabilidade daquele concelho é realmente motivar os empresários a fixarem-se naquele concelho. Então, olha, há, por exemplo, o município de Vila Verde isenta total ou parcialmente de impostos, nomeadamente o IMT, o IMI a derrama. Por exemplo, Torres Vedras criou uma plataforma que eu acho muito engraçada, que é de Torres Vedras em Negócio, que é uma plataforma que aproxima as empresas dos clientes e ainda tem, acho que lá, uma secção em que divulga as oportunidades de emprego, coisa que já me foi reportado, por exemplo, no Marco. As empresas às vezes até pretendem uma determinada qualificação, mas nem sequer sabem nem quando procurar. E o jovem, não é? Falta este mecanismo, esta ponte entre os jovens que estão formados e até têm formações muito distintas e as empresas. E depois, outro exemplo muito engraçado que eu vi que acontece em Portugal, no município de Proença Nova, criaram uma linha de crédito local, ou seja, querem estimular mesmo, para essa linha de crédito criaram, estimular investimentos das micro e pequenas empresas no concelho. Portanto, e no Marco ainda não há esse tipo de... Sim, sério. Foi criado, lá está, falei por exemplo Marco Invest, foi realmente uma boa medida, mas é preciso mais, não é suficiente, não é só com um espaço de crowdfunding que vamos realmente mudar a realidade dos jovens no Marco Canaveses e é preciso que as pessoas estejam alertas. Sofia. Qual é... aqui era muito importante também, eu há pouco brinquei um bocado com a situação de dizer que era a Juventude Popular que estava a falar, não. É a Sara, é a Sofia e é a Ana que estão a falar também. Também é importante, também é a vossa opinião muitas vezes. Aliás, nós, antes de entrarmos para aqui para o estudo, estávamos a falar que era importante vocês falarem, muitas vezes até podem falar contra o vosso próprio partido, não é? Porque é a vossa opinião que importa aqui. É uma opinião jovem e a vossa. Mas eu queria achas que os jovens têm ficado no Marco ou têm sentido necessidade de fugir? Relativamente a este assunto, eu acho que o tema do emprego é o tema crucial quando nós abordamos a questão da fixação de jovens, seja no Marco, Sim, é óbvio que seja em emprego, Lisboa. vocês têm que fugir, claro. Exatamente. Ou seja, se houver emprego, os jovens vão automaticamente fixar-se na cidade onde nasceram, onde cresceram, onde têm a família e os amigos de infância. E relativamente a esta temática, por acaso a Sara, ao longo do tempo, tem debatido muito a questão do emprego e é efetivamente uma preocupação da Sara e é uma preocupação minha e obviamente que também deverá ser uma preocupação da Ana e das nossas juventudes partidárias, porque efetivamente, na minha opinião, é um tema crucial para fixarmos. E efetivamente, quando a Sara falou nesta questão da empregabilidade, eu também fui tentando pesquisar e também me debati com esta notícia que falava sobre o facto dos jovens do Marco liderarem a procura do primeiro emprego no Baixo Tâmega. Relativamente a esta temática, o que é que eu acho que está a falhar crucialmente? Aliás, e desde 2017 que tenho também insistido nesta questão, que é a relação que existe entre as escolas e as empresas. Porque efetivamente no Marco, e eu tenho essa vantagem de trabalhar no Marco e tenho uma relação muito próxima também com grupos do Marco, é que muitas vezes existe oferta de emprego, só que não existe a procura que as empresas precisam. Ou seja, o que é que está a falhar? É que a oferta curricular, muitas vezes, que existe nas escolas, também tem de ser direcionada
para aquilo que o marco Mas, precisa. por exemplo, aqui e ao dizeres isso, eu estou-me a lembrar, mas vocês terminam vocês foram estudar, mas não estudaram no Marco, com certeza, estudaram noutras cidades, não é? Sim, claro. Tu fizeste arquitetura, Exatamente. mas não estudaste no Marco, Não, arquitetura, estiveste a estudei no estudar. marco. Mas estás a trabalhar neste momento arquitetura no Marco? Sim, Estás a trabalhar arquitetura no Marco? sim, eu neste momento estou a Estás trabalhar arquitetura no marco. Conseguiste. Sim, consegui. Portanto, O foste problema, dos poucos do Marco a conseguir. mas no marco não existem universidades. Eu falo noutras questões que têm a ver com, por exemplo, com a oferta de cursos profissionais do marco, porque nós e temos Não muito é essa só. percepção que existem muitos estudantes do marco que não ingressam no Há ensino escolas superior. profissionais no Marco, não é? Há três escolas sim. profissionais no marco: a Escola Profissional de Arqueologia, a Escola Profissional da Pedra e a Escola Profissional de Agricultura. E depois também temos as escolas secundárias, que também têm a sua oferta de cursos profissionais, a Escola Secundária de Alpendurada e a Escola Secundária do Marco de Canaveses. Portanto, eu acho que tem a ver com esta relação, aliás, e Vila Nova de Famalicão também já faz isto, que é uma relação estreita entre aquilo que é a oferta educativa das escolas com aquilo que as empresas procuram, que eu acho que é Que era muito extremamente importante, então, haver essa. Sim, Exatamente. faz todo Claro. sentido. Mas eu, desculpa interromper-te, Sim, e passar sim, já claro. à Ana para me dares a tua opinião. A tua presidente tem feito tudo para agarrar os jovens? Tem feito o seu melhor, certamente. A Sofia tocou num ponto crucial que é precisamente a articulação entre o ensino e o mundo laboral, o tecido laboral, não necessariamente empresarial, mas o mundo do trabalho. E não necessariamente entre as escolas do concelho, portanto até ao ensino secundário, portanto falando do ensino genérico, mas sobretudo, portanto, para os jovens licenciados é muito difícil arranjar um emprego na sua área, porque não há uma articulação entre... Tu estudaste música, Sim. estás a conseguir exercer no Marco? Isso é uma questão muito complexa. Estou a conseguir exercer na parte educacional, portanto, no ensino artístico especializado. Engloba a música, de certa forma, mas o ideal seria, evidentemente, trabalhar no... Aqui, o que é que vocês sentem, então, o Marco está a conseguir ou ainda não conseguiu totalmente agarrar os seus jovens? Tem muitas dificuldades. Há tecido empresarial a perder-se? Era muito importante o tecido empresarial, angariar mais tecido empresarial para agarrar os seus jovens? Qual é assim para passarmos já ao próximo tema, só para terminarmos? Sim, O que é que achas que está a conseguir? Eles estão a fugir, os jovens do Marco? Sim, sobretudo das zonas mais rurais, portanto, mais da periferia, evidentemente. Tem havido um decréscimo dos jovens, da população jovem no Marco Canaveses? É uma pergunta, não sei. Sim, é um decréscimo natural que existe, que é comum a todos os concelhos do interior do país. Nota-se isso muito pelos movimentos de fim de semana. Nota-se muito a diferença de trânsito que se vê à sexta, por exemplo, à segunda, a sair do Marco, a entrar no Marco. Nota-se isso perfeitamente. Mas porquê? O que é que queres dizer com isso? Por exemplo, nota-se muito trânsito à sexta-feira no Marco das pessoas a chegar para o Marco. Não, Muito bem. acontece isto. Trabalhar fora? Exatamente. E às Trabalham vezes vêm ao fora. fim de semana. Trabalham e estudam fora. Por isso. Muito bem. Está aberto o convite para trazerem este tema, porque é um tema realmente muito importante e porque tem a ver muito com vocês jovens. Mas vamos passar para a grande cena da Sofia, e a Sofia quer falar de uma coisa que tem a ver também com, eu desconfio que tem a ver com aquilo que andaste a estudar, cidades sustentáveis e sustentadas. Quando enviaste o tema, achei curioso, sustentadas. O que é que quer dizer com isto, sustentadas? Porque tem a ver com o facto de ser uma cidade mais forte, mais coesa. Ou seja, sustentáveis, obviamente que nós pensamos sempre na sustentabilidade financeira, na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social da cidade, e é o que fará com que a cidade seja mais sustentada, seja mais forte, seja mais coesa e, portanto, uma melhor cidade para se viver, certamente. E o exemplo do Marco é qual? O exemplo do Marco.
Pronto, Do ponto de vista... já para iniciar. Exatamente. Inicia aproveita para lançar o teu tema, mas do ponto de vista de arquitetónico, de arquiteta, o Marco é o quê? Obviamente que eu trouxe este tema, aliás, quem convive de perto um bocadinho comigo, é uma grande preocupação minha, a questão da sustentabilidade, e foi por isso até que eu tentei, curiosamente fui a última pessoa a escolher o tema, porque eu queria trazer de certa forma alguma coisa que nos pudesse colocar a abordar esta questão da sustentabilidade. Porque eu sou um bocadinho viciada nesta questão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que já todos devemos conhecer, que efetivamente é extremamente interessante abordarmos esta questão, porque eu acho que os objetivos unem pessoas, unem associações, unem câmaras, unem governos rumo a um objetivo comum, que é o facto de tornarmos este mundo um lugar melhor para vivermos e efetivamente também uma sustentabilidade para o futuro e para as gerações que vêm a seguir. E há um dos temas que se prende exatamente com esta questão das cidades e das comunidades sustentáveis, que é um tema que a mim me diz muito, que, por exemplo, um dos objetivos é, até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. E porquê é que eu trouxe o exemplo específico de Marco de Canaveses? Aproveitar também um bocadinho o facto de estarmos em Marco, o próprio José Carlos, certeza que agora já sendo um bocadinho em Marco de Canaveses. Um bocadinho, sim, sem dúvida. Pronto, porque efetivamente há várias obras neste momento a decorrer no centro da cidade do Marco. E quis um bocadinho trazer essas obras à discussão, porque efetivamente há uns anos atrás, deixe-me contextualizar, que é para há uns anos atrás, o executivo ainda do PSD fez uma reabilitação urbana no centro da cidade, do Marco de Canaveses, com um único objetivo, que é um objetivo que está a ser transversal em todo o mundo, que é o facto de devolvermos os centros das cidades às pessoas. Ou seja, existe uma ideologia, que aconteceu também, por exemplo, em Penafiel, existe um bocadinho o objetivo de aumentar os passeios, diminuir as estradas e diminuir, dessa forma, o tráfego e a circulação automóvel. Foi uma obra polémica, de certa forma, porque efetivamente houve um interesse tal em diminuir-se a circulação automóvel que, de certa forma, a pavimentação era desconfortável para a circulação automóvel e os automobilistas queixavam-se um bocadinho. E, efetivamente, agora, por exemplo, houve um interesse por parte do atual executivo em retirar esse pavimento e, em vez de ser substituído, por exemplo, por um microcubo, como acontece em Penafiel, foi substituído pelo bituminoso, por exemplo. Alcatrão, o chamado Alcatrão. E para mim isso, e o José Carlos há bocado frisou um aspecto que para mim é importante, enquanto estudante de arquitetura e enquanto cidadã que se interessa por esta questão da sustentabilidade do futuro e da sustentabilidade social das cidades, é quase um atentado a uma cidade para as pessoas, porque efetivamente nós estamos a optar por um material que é poluente, é um material que não é reutilizável, que não é reciclado, que vai fazer com que a circulação automóvel aumente drasticamente e também aumente a velocidade da circulação automóvel no centro da cidade de Marco de Canaveses, e depois, como é óbvio, que se perde esta identidade de cidade para as pessoas e cidade para os marcoenses. Muito comum também, por exemplo, há a questão a uma outra rua, que é a Avenida Professor Dr. Carlos Mota Pinto, que é uma rua também muito importante no centro da cidade de Marco de Canaveses, que também está a acontecer exatamente, foi um projeto iniciado também pelo executivo do PSD, que entretanto não avançou, porque efetivamente haviam ali coisas a limar com as quais o executivo não concordava, mas entretanto o executivo socialista avançou e optou-se pelas mesmas questões, pelas questões do Alcatrão, por diminuir o número de estacionamentos no centro da cidade, que é gravíssimo. Por exemplo, aquilo era uma artéria super importante para o estacionamento, para o comércio local, por exemplo, e estamos a falar aqui de uma série de questões que prejudicam claramente
no meu entendimento, aquilo que é uma cidade para as pessoas principalmente quando abordamos um centro de uma cidade do interior, em que efetivamente as pessoas deveriam andar mais a pé no centro da cidade e devia haver esta sustentabilidade ambiental Portanto, e não é um social. bom exemplo, Marco, é o que estás a querer dizer, é isso? Nessas Nesta perspectivas, penso que o Marco não esteja, e os decisores do Marco de Canaveses não estejam a trabalhar para alcançarmos Deixa-me ouvir então a opinião da Ana. uma cidade mais sustentável. Ana, não estás contente com o que se tem feito ou estás contente com o que se tem feito no Mar Canaveses? Em Em termos relação ambientais. ambientais ou em termos de cidades sustentáveis, porque era isso que estávamos aqui a discutir, Sim. não é? Pensarmos. Eu não sei, o Alcatrão é assim uma coisa tão má? Faz menos ruído? Faz o Alcatrão, obviamente que nós quando falamos de Alcatrão, obviamente que para os automobilistas, foi o que eu referi, é sempre muito mais vantajoso andar em Alcatrão No paralelo. do que no paralelo. Por alguma questão, as autoestradas não são em paralelo e são em Alcatrão, não é? A questão é que estamos a falar de um centro de uma cidade em que... Um Alcatrão que possa imitar os paralelos ainda, não é? Não tem a ver com isso, porque o intuito do microcubo, aliás, e estamos a falar também num concelho que tem indústria da pedra, ou seja, o microcubo em granito, claramente que fosse confortável, também seria parte da nossa identidade e, portanto, não tem a ver com a imitação do paralelo. Tem a ver com, efetivamente, é um lugar, não para andarmos tão devagar como tínhamos antes, porque obviamente que acho que todos somos de acordo, pelo menos quem já circulou no centro da cidade, que não era de todo confortável, mas foi quase uma alteração do 8 para o 80. E é nesse sentido que uma mudança significativa. Deixa-me ouvir então a opinião da Ana. Ana, achas que tem sido bem feito ou mal feito aquilo que tem sido feito no Mar Canaveses? É assim, do ponto de vista arquitetónico e de engenharia nunca me poderei pronunciar, porque, enfim, não tenho competências para tal. O Marco, portanto, nunca tinha pensado honestamente desse ponto de vista, Sofia, sou honesta, mas o Marco e este executivo têm, portanto, feito muitas outras coisas em termos ambientais, não só no centro das cidades, que sim, mas são em todo importantes. o concelho. Sim. Em prol da população, que é importante. Pois. E da preservação do meio ambiente. Mas achas importante pensarmos, cada vez mais pensarmos nas cidades como cidades sustentáveis? Obviamente. Sim. Cada vez mais. Sara, a sustentabilidade do Marco tem ido pelo caminho certo? Por acaso, esta questão que a Sofia trouxe é muito curiosa. Pensei que ela até fosse falar de outros objetivos, desenvolvimento, e não, é realmente uma questão muito pertinente, porque eu própria sou um bocadinho crítica destas obras. Realmente eu percebo o que ela está a dizer, não da parte arquitetónica, que não é a minha formação, mas mesmo da parte, digamos, isto tem aqui psicologia. Então o que é que tem psicologia? Porque as pessoas do Marco não estão acostumadas, ainda não estão acostumadas a saber que o centro da cidade é realmente para as pessoas, não é para os carros. Não há essa mentalidade. Por isso é que, se calhar, penso eu, na opção do executivo foi mais fácil para ali o Alcatrão, não é? Porque realmente, claro, então anda mais rápido o carro, é silencioso, não estraga, não é? Porque as pessoas queixavam-se muito que o outro pavimento realmente que era muito... Pronto, realmente aquilo não era nada confortável de andar. Prejudicava a movimentação. Portanto, eu acho que, primeiro de tudo, a nível estético também não concordo, nem bem fica, nem sequer conjuga com os passeios, não vale a pena. Mas há, de facto, pouca sensibilidade da população para estes temas, porque lembro perfeitamente que na Câmara Municipal, há pouco tempo, que é 1 ano, vá lá, no máximo 2 anos, nivelaram os passeios ao nível, pronto, das estradas, onde andam os carros. E as pessoas ficaram muito desagradadas, começaram logo a dizer porque é muito fácil, então agora os carros irem para os passeios e atropelar alguém. Ok, então em termos de mobilidade, por exemplo, alguém que anda de cadeira de rodas, não está muito mais simples assim, tendo em conta que aquilo é uma rua estreita, os passeios iam ser sempre estreitos para aquelas pessoas, agora não aumentamos a mobilidade destas pessoas. Também temos que incluir isto chama-se inclusão e tenho a certeza que está nos objetivos da sustentável.
temos que pensar muito isso. Ainda bem que trouxeste essa questão, porque realmente, primeiro, pronto, isto agora tem sido caótico. Há poucos meses das eleições, eu passei de casa, moro no centro, mas eu passei de casa para ir a qualquer ponto da cidade. Eu tenho que realmente fazer já o mapa. Imagina as pessoas que moram nas freguesias mais afastadas do centro, se querem vir ao centro da cidade, não o podendo fazer. E eu estou a fazer uma pergunta, não dificulta os comerciantes, por exemplo, não se queixam, não se vão queixar. Portanto, é sempre difícil nós conseguirmos aqui agradar a todos. Essa questão eu posso responder? A via encontra-se ali, na mesma. É possível fazer a movimentação. A via não vai ser uma via totalmente de todo, a via continua a ser para o automóvel. Existem, de facto, passeios maiores, para que exista um maior número e um maior incentivo para as pessoas circularem a pé no centro da cidade, mas a via, efetivamente, continua ali para haver essa circulação para o automóvel. Portanto, é perfeitamente plausível. Criar tal, aquilo que estavas a dizer, cidades pensadas, exatamente, sustentáveis. Agora, se formos, por pensar no lugar de exemplo, estacionamento. exatamente, como é óbvio. Agora, se formos, por exemplo, Não tem sido feito isso no mar. para o grande caso das cidades europeias, por exemplo, o centro das cidades é sempre muito pensado para serem lugares mais seguros para as pessoas atravessarem. Por exemplo, uma família que vá para o centro da cidade pode claramente estar a passear com a criança à vontade, com o filho à vontade, porque sabe que não há carros por ali. E existe muito, porque efetivamente, e volto a frisar, eu também era muito crítica relativamente ao pavimento selecionado, porque efetivamente era desconfortável. Mas eu acho que tem de existir obrigatoriamente uma preocupação de pensar que aqueles locais são... E depois também existe outra coisa importante, que é o facto de que os carros têm de obrigatoriamente andar mais devagar. Aliás, no Código da Estrada, por exemplo, a título de exemplo, na zona das escolas, nós temos de andar mais devagar. E nos centros das cidades, eu acho que também nós devemos andar mais devagar, porque são zonas onde existe um aglomerado de pessoas maior, e é nessa, perspectiva. Devagar não anda o tempo, ele está a acelerar, temos algum tempo. E eu vou passar já para a grande cena da Ana. E tu queres falar da precariedade do setor cultural e a falta de condições de trabalho. Basicamente. É isso? Sim, é uma questão mais a nível nacional, não tão local, mas que acaba sempre por se refletir. Mas principalmente para os jovens artistas? Sim. Artistas, sim, eu acho que... Quando fala artistas no nível cultural? Sim, das artes performativas, sobretudo. Portanto, com a pandemia, acho que isso foi visível para todos. As feridas do setor cultural ficaram totalmente à vista, não é? E não se tratam de problemas fundamentalmente novos, portanto, eles já existiam, só que ficaram visíveis a olho nu, no fundo. E isto, pronto, demonstra claramente que a cultura não tem sido uma prioridade nem deste governo, nem dos anteriores, e que... Este governo, curiosamente, é do PS. Isso não me impede de o criticar. Mas, sim, eu concordo totalmente. Sim, o que está a acontecer, e esse é o meu, digamos, a parte que eu mais critico, é precisamente a forma como tratam a cultura, ou seja, parecem querer entregar quase a cultura, digamos, a um mercado. Exato. Ou algo assim, e não propriamente investir na dignidade e na criação de condições dos trabalhadores. Isso é o que me preocupa mais. Mas em relação aos... aquilo que me apraz dizer é que este país não é mesmo para jovens? Para jovens principalmente artistas, ligados à cultura? Para jovens artistas não é, por enquanto não for mudado. Mas agora há uma nova luz, aparentemente, que é a criação do novo Estatuto do Profissional da Cultura. É uma luz, sim, mas... enfim, este Estatuto é um projeto já reclamado há muitíssimos anos por parte da comunidade cultural e artística,
e agora foi criado um pouco pela pressão exercida pelas unidades sindicais, pelas organizações culturais, no contexto da pandemia. Eu pergunto muito se não tivesse ouvido Acontecido a a pandemia, pandemia. exato, se realmente se teria Há coisas más que vêm às vezes por bem. por bem, sim. É arriscado dizer isto, mas enfim. Qual é a responsabilidade dos municípios, Sofia? Neste caso específico, por exemplo, até temos também eu acho que um bom exemplo no Marco, Sim, que é o Centro Cultural Emergente, que foi um projeto do Executivo também social-democrata, que acabou por ser levado avante pelo Executivo Socialista. E efetivamente eu só tenho que congratular e fico muito contente com a inauguração do Centro Cultural Emergente em Marco de Canaveses. Era de facto uma emergência cultural e artística para o Marco. Portanto, agora, obviamente que é viabilizar o projeto, criar programa, que penso que obviamente que nesta fase, quero acreditar que ainda está um bocadinho em stand-by, mas é criar programa e obviamente que sempre que possível valorizar jovens artistas do Marco, sempre, para também darmos este primeiro palco. A Ana Madureira lá tocar uma pianada. Exatamente. Sara, a precariedade do trabalho, tu começaste por falar um pouco nisto e isto acaba desta maneira, não é? Portanto, até para os jovens artistas não há condições para se trabalhar no Marco. Sim, eu próprio sou artista part-time, que eu também faço part-time, que é a Academia de Artes do Marco Canaveses, portanto eu conheço essa realidade. Desde já dar-te os parabéns, Ana, por essa postura crítica que me tiveste aqui, e dizer que a Ana Sofia falou muito bem do Centro Cultural Emergente, o qual eu também dou os parabéns, que está muito associado também agora à nova biblioteca, que finalmente temos ali um espaço em que as pessoas podem estar, estudar, revisitar livros, etc. Mas eu tenho agora a dizer que, pelo menos, como artista a part-time, digamos, sei que no próximo mês, à partida, iremos fazer o lançamento da nossa peça de teatro e foi-nos impedido ensaiar nesse centro cultural. Ou seja, é proibido ensaiar no Centro Cultural Emergente, que é algo que eu discordo, não sei porque é que isto acontece. Tenho fé e esperança de que isto vai mudar nos próximos dias, mas realmente quando a Ana falou disto e muito bem, a arte fica muito bem quando é no dia de lançamento, quando as pessoas realmente se expõem. Agora, esquecem-se que há um background, há um trabalho todo feito de meses, nós já estamos a ensaiar há meses para aquela peça, e agora que precisamos realmente de ensaiar num novo espaço e por enquanto ainda não nos é cedido. E realmente é uma dor e vai de encontro. Eu lamento Só uma imenso, pequena observação. Pode ser 10 muito segundos, rápida. 10 segundos. Eu vou tentar. Mesmo a nível, a todos os níveis, portanto, a nível nacional, a nível local, é importante quem toma decisões não querer provocar apenas um simulacro de mudança, mas realmente querer incorporar essa mudança e, falando já a um nível mais geral e nacional, que dar início a uma nova normalidade que não seja sinónimo de uma nova precariedade. E é o que este novo estatuto do profissional da cultura corre o risco de ser, na minha opinião. Pois, eu sei que porque é preciso, nós temos muita fé, mas depois ficamos sempre... Não, há imensas lacunas apontadas pelas organizações. Muito bem, na fase final, deveríamos ter aqui o velho do Restelo, que sou eu, e o velho do Restelo nunca tem direito, gastamos sempre o tempo, estamos em andamento. Mas para terminar, vamos ter as sugestões para a juventude, assim é que é. Todas trouxeram uma sugestão para dar ou só a Ana Madureira é que vai poder falar? Não, todas trouxeram uma sugestão. Ana, a tua sugestão? Eu tenho duas sugestões, portanto, uma sugestão literária e uma sugestão musical. Começando pela sugestão literária, que está aqui ao meu lado, é um livro chamado 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, de Elif Shafak, que é uma escritora turca feminista e que escreve, no fundo, romances políticos. E este livro, esta narrativa é belíssima, precisamente porque Mas é só para mulheres ou os homens também podem? Como é feminista, às vezes. A tua sugestão, a sugestão musical, vamos fechar a porta com ela, está bem? Sim.
Ok. Posso sugerir uma ação? Sim, claro. Ok, Tu sugeres ok. o que quiseres. Pronto, uma vez que o Marco tem uma grande área florestal e eu trouxe aqui a questão da sustentabilidade ambiental que me preocupa imenso, eu este fim de semana participei num paddy paper, num dos PRs de Marco de Canaveses, e alertaram-nos para a questão de apreciarmos a fauna e a flora do nosso concelho, porque é efetivamente uma marca muito forte no Marco de Canaveses. E portanto eu sugiro que os jovens durante esta semana plantem uma árvore e que conheçam a espécie que estão a plantar e que tenham mais interesse pelas espécies Não que seja só caracterizam sermos defensores mas Exatamente, seja, exatamente. seja a sério, preocupação Exatamente, ambiental a sério. exatamente. Sara, a tua sugestão, por favor. Sei, Carlos, se me permite, também tenho duas, mas âmbito cultural. Tenho primeiro de tudo para as pessoas irem assistir a uma peça de teatro que vai ser lançada, pronto, sei que é dia 4, já passou quando isto foi exibido, dia 4 de junho, mas dia 5 estará no Centro Cultural Maria Amélia Laranjeira em Amarante e dia 6, domingo, estará no Emergente Centro Cultural. Esta peça de teatro chama-se 6 Conselhos para um Rio e versa sobre o património de 6 municípios: Sinfãs, Amarante, Marco Canaveses, Rezende, Baião e Castelo de Paiva. Eu próprio desconheço o teor desta peça, mas sei que realmente está inserido no projeto da Rota do Românico e acho que realmente vai ser algo muito interessante e é para as pessoas apoiar os artistas e ir ao teatro, que faz bem e aconselha-se. A segunda sugestão, para ser muito rápida, começou dia 14 de maio este ciclo de tertúlias, Os Caminhos do Caminho, no Centro Paroquial da Igreja de Santa Maria, em Marco Canaveses, e basicamente é um ciclo de tertúlias em que cada tertúlia versa sobre uma determinada perspectiva dos caminhos de Santiago, ou seja, as motivações que levam as pessoas aos caminhos de Santiago, a arquitetura dos caminhos de Santiago, os sons e mais. Olha, eu nunca fui aos caminhos de Santiago e estou a adorar este ciclo de tertúlias, porque acho que acima de tudo é uma reflexão sobre os nossos próprios caminhos. Portanto, aconselho vivamente estas sugestões. Obrigado. Para terminarmos então, a tua sugestão musical, qual vai ser, Ana? Sim, é uma ida à ópera ao Coliseu do Porto no dia 9 de junho, portanto na próxima quarta-feira, e a ópera é Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni, portanto é uma obra fundamental no verismo italiano, que eu recomendo vivamente. Costuma ter, este país não é para jovens, passa também na rádio e em podcast, e nós costumamos na rádio e em podcast pôr uma música para terminarmos. Vocês querem sugerir uma música? É tu, Sofia, claro. Ok. Não, uma vez que é a primeira vez que o Marco de Canaveses está aqui representado por 3 meninas, digamos, não me sentiria à vontade se não sugerisse Carmen Miranda, O Que é que a Baiana Tem. Muito bem, e vai ser com isso então que vamos fechar Este País não é para jovens desta semana, com a Carmen Miranda, O Que é que a Baiana Tem. Para a semana teremos mais uma estreia, estreia, neste caso a Juventude de Paredes, que será representada pelo Armando Leal, da JS, o Jorge Oliveira, da JST, e o Artur Mesquita, da JP. Neste caso, no masculino. Ana, Sara, Sofia, é onde eu estou a aprender. Muito obrigado e até daqui a 4 semanas. Okay. Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Obrigada. A todos, muito obrigado por terem estado desse lado. Para a semana temos outra reunião neste país que não é para jovens, para sabermos se os jovens têm ou não têm opinião. Até lá. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Novum Canal. Sempre novam, sempre seu.